Em destaque no Panorama CBN, a Suprema Corte americana derrubou o tarifaço de Donald Trump. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não vai prestar depoimento à CPMI do INSS. E alertas envolvendo canetas emagrecedoras. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo, eu sou Nadédia Calado, essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. A gente já abre essa edição com o noticiário internacional porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai assinar um decreto impondo uma nova tarifa global de 10% sobre todos os países. Isso depois que a Suprema Corte americana decidiu derrubar as tarifas globais impostas pelo republicano no ano passado. Para os magistrados, Trump violou a lei federal ao impor unilateralmente tarifas para vários países, incluindo o Brasil. Mas o republicano apresentou essa espécie de plano B, dizendo que as tarifas vão permanecer em vigor. Ele afirmou que usaria um conjunto de poderes comerciais, conhecido como Seção 122, e disse que usaria outro conjunto de poderes, a Seção 301, para abrir investigações sobre práticas comerciais desleais, o que poderia resultar em tarifas adicionais. A questão é por quanto tempo elas vão durar. A lei permite que o presidente imponha essas tarifas por 150 dias, mas depois disso elas precisariam de aprovação do Congresso. Isso deve ser um desafio considerável, já que estão chegando as eleições de meio de mandato e os eleitores se preocupam cada vez mais com o impacto das tarifas no custo dos produtos. Trump disse que a decisão da Suprema Corte americana é profundamente decepcionante e que ele sente vergonha de alguns membros da corte que não tiveram coragem de fazer o que é certo. O presidente americano acrescentou que países estrangeiros estão comemorando a decisão, mas disse que isso não vai durar muito. Eu posso cortar qualquer acordo ou negócio com qualquer país. Em outras palavras, eu posso destruir o trato, eu posso destruir o país. Sou permitido a impor embargos que podem acabar com um país estrangeiro. Posso embargar. Posso fazer qualquer coisa que eu queira, mas não posso cobrar $1, porque não é isso que está escrito. As ações contra as sobretaxas foram apresentadas por empresas impactadas pelo tarifaço e por 12 estados americanos. Além da suspensão das tarifas, o governo pode ser obrigado a devolver parte dos bilhões de dólares arrecadados com essa política. Para a professora de Relações Internacionais da SPM, Denilde Rousaker, a decisão foi surpreendente, dada a maioria conservadora na Suprema Corte americana. Havia a perspectiva de que, mesmo com a pressão do setor privado e de estados democratas, teria pelo menos mais dificuldade de passar. O resultado foi um resultado muito surpreendente por ser de uma maioria, né? 6 juízes votaram para derrubar as medidas do Trump em termos da questão tarifária. E reforçar, acho que também aqui um ponto muito importante dessa decisão, que é o papel do Congresso na definição de políticas tarifárias e de definição de impostos. Então, usando aí, obviamente, baseado na Constituição americana, mas mostra que o Trump, nas suas ações que vinham sendo questionadas de extrapolar os limites da presidência, do poder presidencial, agora a Suprema Corte retoma aí para mostrar o equilíbrio, que sempre foi um ponto importante da democracia americana, o equilíbrio entre as instituições. As tarifas globais entraram em vigor em agosto do ano passado sobre dezenas de países, variando de 10% a 40%, atingindo quase 70 parceiros comerciais. Para a diretora do Brazil Program no Inter-American Dialogue, Bruna Santos, Trump perdeu o principal recurso que vinha usando para pressionar adversários.
A tarifa, sim, ela é política, mas eu acho que quando você retira das cartas que o Trump tem na mesa, o Coringa, que era literalmente aquele que ele estava usando para tudo, você força ao seu time, o time do Trump, a trabalhar argumentos que sejam econômicos. Facilita, digamos, a vida dos técnicos, pelo menos no governo. Mas eu concordo com você, assim, você tem o uso das tarifas para fins políticos e agora eles devem estar agora numa reunião nesse momento pensando como trabalhar esses caminhos, porque como eu disse, o Coringa da mão deles foi retirado, né? O Brasil chegou a ficar com a maior tarifa imposta no começo dessa política, com uma sobretaxa de 50% em cima de produtos brasileiros, e depois a Índia também foi taxada da mesma forma. Mas, no caso brasileiro, houve uma lista de exceções para produtos essenciais para o mercado americano, como suco de laranja, combustíveis, veículos, aeronaves civis e determinados tipos de metais e madeira. Em novembro do ano passado, durante a Assembleia Geral da ONU, nós vimos aquele movimento em que Trump se aproximou de Lula, disse que teve uma química excelente com o presidente brasileiro e começou negociações diretas com a diplomacia do Brasil, retirando mais produtos da lista de itens sobretaxados, como café, carnes e frutas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a decisão é favorável para o Brasil e tem um efeito imediato. Em agenda na Índia, onde também está o presidente Lula, Haddad disse que o Brasil agiu de forma diplomaticamente correta na Organização Mundial do Comércio e junto à diplomacia dos Estados Unidos. O presidente Lula afirmou que pretende negociar com Donald Trump sobre a venda e exploração de minerais críticos e terras raras. Lula destacou que o assunto vai ser uma das principais pautas a serem debatidas com o líder da Casa Branca. Os chefes de Estado acertaram uma visita oficial do brasileiro aos Estados Unidos durante uma ligação telefônica no ano passado. A previsão é que a reunião presencial ocorra no mês de março, após uma viagem do petista para a Coreia do Sul. O combate ao crime organizado e a revogação do tarifaço também vão entrar em pauta. Também nessa sexta, o presidente Lula voltou a afirmar que o dólar não precisa ser a moeda usada por países do BRICS e defendeu o uso de moedas locais nas transações. As declarações foram dadas durante uma entrevista à emissora indiana India Today. O presidente também disse que a declaração do BRICS, condenando a imposição das tarifas pelos Estados Unidos sobre importações, partiu de uma iniciativa do governo brasileiro. O BRICS, lembrando, é o grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo, como Brasil, Índia, China e Rússia. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não vai prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. A decisão foi informada ao relator, deputado Alfredo Gaspar, pelos advogados de Daniel Vorcaro. É uma possibilidade respaldada pela deliberação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que dispensou a presença obrigatória de Vorcaro para esclarecer sobre a atuação do banco no esquema de fraude bilionário. Mendonça disse que o banqueiro aparece como investigado e que, então, a presença dele nesse caso é facultativa. Além disso, Vorcaro não poderia viajar de jatinho particular. O deslocamento teria que ser feito em voo comercial ou voo conduzido pela Polícia Federal. A participação do banqueiro na Comissão de Assuntos Financeiros do Senado na próxima semana ainda não foi confirmada. Também nessa sexta, o ministro André Mendonça deu aval para que a CPMI do INSS tenha acesso a dados sigilosos do Banco Master e de Daniel Vorcaro. O colegiado já tinha aprovado a quebra dos sigilos nesse caso, mas as informações estavam sob a guarda da presidência do Senado. Na decisão, Mendonça determina que o Congresso entregue os documentos à Polícia Federal, que vai compartilhar com a CPMI. Os parlamentares membros do colegiado vão ter acesso aos arquivos com a quebra de sigilos do Master e do dono. Mendonça decidiu ainda dar mais autonomia à Polícia Federal para apurar o caso do Master, restabelecendo atribuições da PF, dando seguimento a ações de perícia e a depoimentos, ao contrário do antigo relator Dias Toffoli, que tinha restringido o caso. Em um despacho da quinta-feira, Mendonça autorizou que a análise dos cerca de 100 celulares apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero possa ser feita por vários servidores e não apenas pelos 4 peritos que tinham sido designados por Toffoli.
O ministro também autorizou que a PF faça novas diligências ou depoimentos se achar necessário. Toffoli, lembrando, abriu mão da relatoria depois que veio à tona a ligação de uma empresa dele com um fundo de investimento ligado a um cunhado de Vorcaro. O ministro tinha estabelecido inicialmente que o material apreendido com o banqueiro deveria ficar guardado. A decisão de Mendonça deve destravar a apuração do caso, como explica o advogado criminalista Vitor Sampaio, especialista em cortes superiores. O modelo adotado pelo ministro Toffoli, ele tinha uma centralização bastante restritiva que não é comum. Então ele inclusive selecionava, quem poderia acessar, quem poderia periciar o material. E o ministro André Mendonça, o que ele faz é, digamos, normalizar o andamento da investigação. Ele tira essa personalização que havia no caso e devolve à Polícia Federal o procedimento ordinário de perícia, inclusive com a possibilidade de mais peritos trabalharem, o que faz, a meu ver, mais sentido quando se fala num caso como esse, em que existem dezenas de aparelhos, meses de trabalho, como a própria Polícia Federal indicou, pela frente. Chama atenção, no entanto, um trecho do despacho de Mendonça determinando que apenas os delegados responsáveis pelas investigações vão ter acesso às informações de inteligência relacionadas ao caso. Mendonça destaca ainda que esses servidores terão o dever de manter o sigilo profissional, inclusive em relação a superiores hierárquicos e a outras autoridades públicas. A medida, apesar de ser o padrão aplicado pela PF, foi vista nos bastidores como uma tentativa de dificultar o acesso do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, a detalhes da apuração do caso. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta histórica de 1,05% aos 190.517 pontos. O mercado financeiro repercutindo, claro, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de considerar ilegal o tarifaço do presidente Donald Trump. Em resposta, lembrando, ele anunciou uma nova tarifa geral de 10% sobre as importações. O dólar comercial fechou em baixa de 0,98%, cotado a R$ 5,17, o menor valor desde 2024. Já o euro vale R$ 6,09, queda de 0,86%. Panorama CBN. O Supremo Tribunal Federal abriu formalmente a ação penal contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, que está morando nos Estados Unidos. Eduardo passa a ser considerado réu e vai responder por obstrução à justiça e coação. Ao final do processo, ele pode ser condenado e, inclusive, ser preso, mas antes vai responder às acusações, podendo indicar testemunhas e se defender quando for chamado para participar do interrogatório do julgamento. A primeira turma do STF aceitou em novembro do ano passado uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro. Votaram para receber a acusação os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sustenta na denúncia apresentada em setembro do ano passado que Eduardo Bolsonaro articulou nos Estados Unidos sucessivas ações voltadas a interferir nos processos judiciais para beneficiar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A denúncia foi apresentada no âmbito do inquérito em que o ex-presidente também foi indiciado pela PF. O procurador-geral, no entanto, não apresentou denúncia contra Bolsonaro, que já foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. A demora para a abertura formal da ação penal ocorreu em função do recesso de fim de ano no STF, com as atividades paralisadas em janeiro, mas com a retomada dos trabalhos em fevereiro, a ação penal já consta no sistema da Corte desde quinta-feira. A Procuradoria-Geral de Roraima não reconheceu o atestado médico apresentado pela mulher do ex-deputado e ex-presidente da ABIN, Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos após ser condenado no julgamento da trama golpista no STF. Rebeca Teixeira Ramagem Rodrigues é procuradora do Estado e está longe do trabalho desde 17 de novembro. O atestado de Rebeca venceu nesta quinta. De acordo com a Procuradoria, ela faltou a 2 perícias presenciais agendadas para validar a licença e a ausência virou alvo de apuração interna.
A Polícia Federal prendeu 2 irmãs suspeitas de integrarem uma rede de importação e distribuição ilegal de medicamentos emagrecedores contrabandeados, além de outros produtos, como celulares e perfumes. Uma delas é uma brasileira de 28 anos que estuda medicina no Paraguai e vai ser extraditada por meio da fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná. A segunda, de 27 anos, foi detida em São José da Barra, na região centro-oeste de Minas Gerais. Além das prisões, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e de valores até um montante de R$500 mil, assim como o bloqueio das redes sociais usadas para a comercialização dos produtos ilegais. As investigações começaram em junho do ano passado, a partir de uma operação da Polícia Civil de Minas em Alpinópolis, no sudoeste do estado, perto da divisa com São Paulo. Na ocasião, um homem que tinha comprado as canetas para revender pela internet foi preso. A partir daí, a Polícia Civil realizou uma operação em dezembro na casa da mulher de 27 anos e apreendeu telefones celulares que passaram por perícia. Com as informações obtidas, os policiais descobriram outros revendedores das canetas nas cidades de São Paulo e São José dos Campos e também em Caruaru, em Pernambuco. Segundo a PF, os medicamentos vendidos são de marcas que têm importação proibida no Brasil pela Anvisa. Os produtos não têm registro no país, nem nenhum controle oficial de qualidade, de segurança ou de eficácia, havendo inclusive elevado índice de falsificação. Além desse caso, a Polícia Federal também vai investigar outra ocorrência de comercialização ilegal de medicamentos em Minas Gerais. Na quinta-feira, 2 pessoas foram presas pela Polícia Civil em Pouso Alegre, no sul do estado, por vender canetas emagrecedoras e medicamentos usados para fertilização in vitro. Os suspeitos falsificavam receitas médicas usando um carimbo e a assinatura de um médico de São Paulo. Os presos foram encaminhados à PF. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou um pacote de medidas que atingem medicamentos de alto custo e grande procura no Brasil. Os remédios são usados em tratamento oncológico e para diabetes e obesidade. O órgão regulador também proibiu em todo o país a manipulação de implantes hormonais sem avaliação de segurança. Entre os casos mais graves relatados pela Anvisa está a identificação de lotes falsificados de Monjaro e Botox. Também houve apreensão de anabolizantes sem registro. Sexta-feira é dia de sintonizar na Rádio Sucupira. Povo de Sucupira, é com a alma lavada e enxaguada no desgosto que venho a público denunciar uma trama criminógena, violar uma privacidade do meu sacrossanto lar. A razão de ser desse movimento todo, o que foram? As informações que a imprensa trouxe. O contrato de 129 milhões, isso não é um documento que estaria com a Receita. Então não é da Receita que vazou esse documento. Estou começando a entender muita coisa. Por que tanta gente se queixa da quebra de sigilo? Por que tudo se sabe, tudo se espalha? Não estou entendendo. E é bom que não entenda mesmo. Esqueça isso, viu? Foi dizer, olha, você justifique por que você fez acesso a essa pessoa, que era uma parente do ministro Gilmar Mendes. Ele estava atrás de saber se essa pessoa era uma ex-mulher, enfim, era uma parente de um colega com o mesmo sobrenome, da mesma região, lá de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, e que tinha sido amigo dele de longa data, e ele foi fazer isso. Pra frente, Sucupira! Eu não queria, Não queria matar, vai na escuta, né, seu... Mas eu não cheguei a ovidade, eu entrei. Eu resisti à tentação. Tem gente que entra no CPF porque é fã da pessoa, quer saber o dia do aniversário, quer mandar uma carta. Eu não escutei nada. Não escutou nada e a cidade toda sabe de tudo. Mas não sou eu. Não. Quem é, então? Não posso. Então o senhor vai dizer isso na delegacia. Tô lhe dando voz de prisão, seu Disseu. Isso é espionagem. O que nós temos até esse momento são indícios de acesso, de vazamento, pelo menos em relação ao auditor fiscal, absolutamente nenhum. Porque não há notícia nenhuma de que a pessoa que ele acessou, que é uma enteada do ministro Gilmar,
que tenha vazado qualquer informação sobre ela. Eu não ouvi nada. Ainda bem que o senhor não viu, mas as suas intenções eram as mais indecorosas, seu. Não sei como é que o senhor pode descer a tanto. E o senhor não pensou em nada, o senhor foi egoísta, o senhor foi um irresponsável. Se tiver alguém fazendo como estão levantando, que ele estava imprimindo declarações dos ministros e vendendo, é um vexame enorme para a administração da Receita. Mas eu não posso assumir assim a responsabilidade de tudo. Eu não tive a ideia, eu só cumpri ordens. Mas ele sabia que ao confessar isso, ele vai levar uma advertência. É isso que ele esperava, e não receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã, fazendo mandado de busca na sua casa e botando uma tornozeleira. Esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. O senhor sabe que tudo que está acontecendo agora nesse município é manipulado por uma rede de espiões. O senhor acha, é? E contra a espionagem só existe uma arma: a contra-espionagem. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Para fechar e para sextar, duas ouvintes, a Kelly e a Yaya, pediram a mesma música, do J-Hope, do BTS, que completou 38 anos no dia 18. Não manjo nada, não sei nada, não conheço, mas achei bom demais, achei perfeito para uma sexta-feira. Agradeço aqui as mensagens. Você manda seu oi pra gente também, tem a caixinha de comentários lá no episódio no Spotify. Tem meu Instagram, que é @NADJCalado. E assim a gente encerra essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédio Calado. A edição e a sonorização foram do Daniel Mesquita. Acompanhe também a edição da manhã do Panorama CBN, sempre às 7 nas plataformas, com a Bianca Santos. Até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.